Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia, hoje trazendo o nosso resumo da nossa 11ª lição da nossa revista de jovem desse primeiro trimestre 2023. O título dessa nossa 11ª lição é Santidade Integral. Santidade do corpo, da alma e do espírito. Lembrando, recapitulando, nós estamos falando sobre santidade, separados para Deus. É o tema desse primeiro trimestre que estamos estudando na nossa revista de Escola Bíblica Dominical de Jovens. E nossa 11ª lição para o dia 12 de março, próximo domingo, falando sobre santidade integral, santidade da alma, do corpo e do espírito. O nosso texto principal, o textuário, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando o apóstolo Paulo, falando ali aos irmãos de Tessalonicenses, está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O resumo da nossa lição, ou a nossa verdade, nosso textuário, nossa verdade prática. A santidade deve abranger o ser humano por completo, ou seja, o espírito, a alma e o corpo. Os objetivos desta nossa lição é mostrar que o ser humano é um ser integral, compreender que se dá a santificação da parte imaterial do ser humano, alma e espírito, e saber como se dá a santificação da parte material do ser humano, ou seja, o corpo, Então, vamos tratar um pouquinho a respeito da santidade integral, ou seja, alma, corpo e espírito, como vai dizer o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Conservando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito retos, íntegros a Deus. O nosso texto bíblico está em 3 passagens na Bíblia, Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo do 21 ao 23 e Gálatas capítulo 5, versículo do 24 ao 26. Você lê Gênesis, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e o capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 24 ali até o 26. A nossa introdução começa nos pontuando que o texto de 1 Tessalonicenses, a partir dali do capítulo 5, versículo 23, vai nos apresentar o ser humano, o homem, integral. E quando estamos falando de homem aqui, nós estamos incluindo também, obviamente, a mulher. O ser humano como um ser integral, ou seja, espírito, alma e corpo. Então, nesta lição, nós vamos ver que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano na sua totalidade. Nós somos tricotômicos: alma, corpo e espírito. Existem algumas linhas de pensamento que diz que o ser humano é dicotômico, ou seja, corpo e espírito, mas quando pegamos e analisamos lá o 1 Tessalonicenses, a partir dali do capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos um ser tricotômico: corpo, alma e
espírito. O nosso primeiro ponto dessa nossa lição o título é: o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. O conceito do ser humano integral. Os gregos acreditavam em uma antropologia, né, ali o estudo do homem, especialmente platônica, que esta era, segundo os gregos, o homem era dividido em duas partes, ou seja, alma e corpo, dicotomista, né? Segundo ali o ensinamento platônico, alma e corpo. A alma era supervalorizada, sendo considerada a parte do bem, já o corpo era tido como a parte do mal, consequentemente aí desvalorizando e considerando o cárcere da alma ali pelo corpo, já que a alma era a parte bem, que fazia as coisas boas, e o corpo fazia aquelas coisas más. E nesse sentido a alma estava sendo considerada sendo cárcere ali, submissa às ações do corpo. A alma vai sentir as ações das práticas que o corpo realiza. Na Bíblia, a criação do homem é de forma integral. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, o espírito, e veio a se tornar alma vivente. Então, Deus formou ali o homem do pó da terra, a matéria, soprou nas narinas o espírito, o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, ser pensante, que raciocina, que tem intelecto, que age a parte pensante do homem, que é a alma. Então, corpo, espírito e alma. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai assegurar aos crentes de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo, né? Espírito, alma e corpo. E como nós estamos falando de santidade, a alma, o espírito e o corpo têm que ser conservados santos em Jesus Cristo. Nós seremos, se Jesus vier hoje, nós teremos nossos corpos transformados. Nós teremos aquele corpo que Jesus, igualmente ao corpo que Jesus teve quando Jesus quando Jesus ressuscitou. O Senhor subiu ao céu, né, com o corpo obviamente transformado, né? Corpo glorificado. O nosso segundo ponto aqui vai falar do primeiro tópico, o corpo, a parte material do ser humano, a matéria, né? A casa, vamos falar assim, a dicotomia que é alma e corpo, né? Segundo essa linha de interpretação, que o homem é dicotômico, alma e corpo, a dicotomia dos gnósticos ali nós vemos muito bem ali, muito em evidência ali no evangelho escrito por João, nas epístolas joaninas, que João vai falar muito, vai rebater ali os ensinamentos gnósticos que chegavam negando a deidade de Cristo, a divindade de Jesus. A linha de pensamento desses gnósticos que estavam se apegando ali aos ensinamentos platônicos, por influência desse pensamento grego, eles defendiam que a matéria era má e distinta do espírito. A matéria, o corpo, era a parte má e era distinta do espírito, considerando o espírito a parte boa. Essa doutrina gnóstica, com base neste pensamento dualista de corpo e alma, provocava dois tipos de comportamentos errôneos.
O primeiro, levava as pessoas a fazerem o que bem entendesse com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito, o que o corpo fazia, realizava, não afetava o espírito. E o segundo ponto equivocado era o comportamento inverso, já que o corpo era matéria má, né? Melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Então, dois comportamentos errados desse ensinamento dicotomista de gnóstico. Primeiro, eles levavam as pessoas, ou levava a pessoa a fazer o que bem entendesse com o corpo, uma vez que, segundo essa crença, o corpo, o que se fazia com o corpo não afetava o espírito. E já o segundo ponto era que essa matéria, esse corpo era mau, melhor não fazer nada com ele, deixar ele ir se mortificando. Então, o primeiro comportamento pecava pelo excesso, exagerado, exacerbado, e o segundo pela falta. Não tentava mortificá-lo, o corpo, para ele não influenciar no resultado, nas ações, nas consequências das suas ações na alma. O Novo Testamento nos demonstra que tanto os judeus ortodoxos, como os judeus cristãos, como cristãos gentios, eles defendiam a preservação do corpo em santidade, evitando os pecados contra ele. O corpo humano é o lugar da habitação do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo. O corpo sem o Espírito e sem a alma, obviamente que é morto. Então, o que fazemos no corpo vai refletir no destino da alma. O que o corpo executa, faz, as consequências vai cair sobre a alma, o espírito e a alma. Então, por isso que nós somos tricotômicos. Por isso que nós temos que conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito santos, puros, santificados ao Senhor Jesus Cristo. A alma e o espírito é a parte espiritual do ser humano. Deus formou o homem do pó, soprou nas narinas o espírito e o homem se tornou alma vivente. Aquele que pensa, aquele que raciocina, a parte pensante, o intelecto está na alma do homem. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, temos texto que distingue bem a parte imaterial do ser humano, ou seja, a alma e o espírito. O profeta Isaías vai falar também sobre isso lá em Isaías capítulo 26, versículo 9. O espírito humano, ele foi gerado a partir do Criador, como está lá novamente em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus, o homem, fez o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem veio, tornou-se alma vivente. Então, o espírito humano foi gerado a partir do Criador. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Nele, o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com as realidades divina e espiritual. É o Espírito que nos comunica, esse nosso Espírito que nos comunica, que vê o lado espiritual, que vê as consequências de uma vida errante, de ações errantes, de práticas erradas, distante de Deus, que Deus abomina, do pecado, que o corpo, que a mente pensa, projeta e o corpo executa. O espírito sabe qual é o resultado disto, se as ações estão levando-o a Deus ou conduzindo-o para um caminho distante de Deus. A alma é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamentos, decisões, intelecto do homem. Tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos até a morte. Então o cristão deve cuidar
da sua parte, né? Das partes como um todo. Então, cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está lá escrito que o corpo volta para o pó de onde veio e o espírito volta para Deus. O espírito volta para Deus quando o homem morre. Volta para Deus porque foi Deus que o deu. As consequências daquilo que foi praticado no corpo vai refletir no resultado da alma e do espírito. O espírito volta para Deus porque Deus que vai dar o destino, né? Deus que vai executar, né, o destino da alma e do espírito, que não se separam, né? Quando morre, o homem morre, a alma e o espírito voltam para Deus. Por que o espírito volta para Deus? Porque foi Deus que o deu. E a partir dali será levado ou encaminhado para aquilo que o corpo praticou, né? O espírito volta para Deus porque foi Deus que o deu. E a partir de lá, segue-se o seu destino. Jesus, quando ressuscitou, Jesus tinha corpo, alma e espírito. E Jesus, corpo, alma e espírito transformado, corpo transformado, subiu para o céu. Quando Jesus ressuscitou, Jesus se alimentou, né? Nós vemos ali o exemplo de Tomé, ali em João, acho, capítulo 20, tocando ali no lado de Jesus, certificando de que era ele mesmo, de que estava vivo. Então nós teremos aquele corpo. Qual é o corpo de Cristo? Corpo glorificado, transformado, glorificado quando o Senhor subiu, foi assento ao céu. Então nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. O nosso segundo ponto, a santidade do espírito e da alma. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano, em sua totalidade, alma, corpo e espírito. O pensamento dualista, né, dicotômico, grego, levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Os próprios saduceus, que era a elite ali religiosa do sacerdote, do sumo sacerdote, ali no templo do Senhor Jesus, no tempo que Jesus estava no seu ministério aqui na terra, os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no mundo espiritual. Eles interrogam a Jesus a respeito de uma mulher, para tentar pegar Jesus, tentar levar Jesus a uma falha, a respeito de uma mulher que, segundo a lei mosaica, ela havia tido um esposo e este morreu, não deixou filho. Como a lei determinava, o irmão do esposo teria que casar com a mulher para suscitar filho para aquele que havia falecido. E assim aconteceu com 7 irmãos. Por fim, nenhum deu filho à mulher e por fim morreu também a mulher. Aí eles perguntam a Jesus: quando na ressurreição esta mulher será esposa, mulher de qual dos 7, se os 7 a possuíram? Aí Jesus vai dizer que na ressurreição, no céu não se casa, não se dá um casamento. Mas eles não acreditavam, a Bíblia vai dizer que eles não acreditavam na ressurreição, né? Na ressurreição, os saduceus não acreditavam também. Então, o pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo, já que o corpo era a parte má. O apóstolo Paulo vai asseverar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, né? Santificar, consagrá-lo a Deus. Temos que consagrá-lo a Deus. A santificação do espírito. A santificação do espírito ocorre no momento da nossa justificação, da nossa regeneração.
quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e se mantém contínua e progressiva, de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. A santificação do Espírito se dá quando aceitamos o convite do Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos, reconhecemos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e confessamos a nossa fé no Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, convidamos o Espírito Santo a habitar em nossa vida, nos tornamos regenerados, santificados, e a partir daí segue o processo de santificação, na nossa vida com Deus. Então, a santificação do Espírito ocorre nesse momento da justificação e regeneração e se mantém em uma vida progressiva de santificação, de comunhão com Deus. É uma mudança diante do Senhor, né? Uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, de ações, de morto espiritualmente, que estávamos, para vivo, pois o Espírito Santo vem habitar em nós, que somos templo dele. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo não vai habitar em uma casa suja. Então temos que cuidá-lo também do nosso corpo. Totalmente o contrário do que vai dizer o ensinamento platônico, grego, herético, ali dos ensinamentos ali dos gnósticos, de que o corpo é a parte má e é separado do espírito, o que o corpo realiza, executa, não vai refletir, interferir no espírito, na alma, que é a parte boa, segundo esse ensinamento platônico, né? Por meio da santificação do espírito, essa nova criatura mantém comunhão com Deus, tornando-se coparticipante da natureza divina. Lembrando novamente, o que o corpo executa, pratica, vai refletir nas consequências da alma. O que o corpo executa vai refletir no destino da alma. Por isso, precisamos nos santificar dia após dia. E a santificação tem que ser enquanto estamos aqui, porque partimos daqui, não tem mais jeito. Ou seja, o nosso destino, o destino da nossa alma, do nosso espírito, que quando morre ele não se separa. A palavra de Deus é a única que tem a capacidade de separar alma e espírito juntas em medula, como diz a palavra de Deus. Quando morremos, alma e espírito não se separam. Segue-se para o seu destino. Aquele destino que as ações do corpo levaram àquele destino que a alma e o espírito irão. Por isso é necessário santificação. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito de Deus. Observemos lá Adão e Eva, lá no Gênesis. Para não tocar no fruto da árvore da vida, Deus havia dito isto. Para não comer ali, tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecesse, eles morreriam. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17 a seguir. Quando eles tomaram ali do fruto, não morreram fisicamente ali no momento, mas espiritualmente, ou seja, a quebra da aliança, a separação. Houve a separação ali, porque desobedeceram a Deus. Morreram espiritualmente, mais adiante eles não morreriam também espiritualmente. Então, o homem, quando ele se afasta de Deus, ele morre espiritualmente. Então, ele se afasta de Deus. Por isso, precisamos santificar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso
espírito. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo 21. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos. Daí a importância de meditarmos na palavra de Deus todos os dias, de orar, de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque nós vamos nos fortalecendo todos os dias na justificação e santificação, no momento ali da conversão, né? Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade que são vivenciados por meio da alma. Então, para ser santificado de todas as maneiras, Deus precisará operar em todas as áreas da vida desta pessoa: corpo, alma e espírito. E finalizando esse nosso terceiro tópico, a santidade do corpo, da matéria, dominando a concupiscência da carne. 1 João, capítulo 2, versículo 16, está essa passagem. A concupiscência, no sentido etimológico, tem sua origem do latim e significa o que tem um forte ou que tem um forte desejo, um desejo desenfreado. A concupiscência da carne é a falta do domínio sobre os prazeres da carne, carnais. Está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. João, o apóstolo, vai advertir o cristão a vigiar e buscar o controle e não se deixar dominar pela natureza humana, que é caída e pecaminosa. Tendo domínio, né, também da concupiscência dos olhos. Os olhos são considerados a janela da alma. Se for controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, leva o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda sorte de torpeza. Nós vamos peguemos o exemplo ali do rei, do segundo rei ali de Israel, o rei Davi. Davi, no tempo que era para estar na guerra, estava descansando ali no terraço do palácio real e observando ali o semblante, a cidade de Jerusalém, do alto ali do palácio, o terraço. Observou, seus olhos contemplaram, viram uma mulher se banhando, tomando banho, que foi a Batseba. Davi se encantou, né? A questão da concupiscência dos olhos, viu aquela imagem, deixou descer para o coração, para a alma, os pensamentos. Esse pensamento ali tramou, planejou, e Davi acabou executando, ou seja, cometendo um adultério e em seguida um assassinato, um homicídio, né? Está lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, essa história do adultério de Davi com Batseba, a mulher de Urias. E dominando a soberba da vida, né? A ostentação, a soberba da vida é a ostentação pretensiosa, né? Por riquezas, poder, enfim, status. Né? Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. Tem aqueles que não têm o temor de Deus, buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam caindo em ciladas. Né? Então precisamos resistir e levar cativo os nossos pensamentos ao Senhor Jesus Cristo. A concupiscência da carne, Jesus falou sobre como o adultério começa. Né? Ele não começa já no ato em si, começa no desejo, nos olhos, né? Dominado pela concupiscência ali dos olhos que vê, a alma, os pensamentos ali planeja e o corpo executa. Então
etapas, processos. Por isso que nós temos que levar na nossa vida nossos pensamentos cativos ao Senhor. Porque quando quebramos um princípio, o Espírito Santo está nos avisando, olha, está indo por um caminho que vai te levar a ações que vão te afastar de Deus. Então, primeiro os olhos veem, a mente planeja, né? A alma, os pensamentos, o intelecto, as emoções ali executa, planeja, arquiteta e o corpo, se for mais adiante, executa. Né? Foi o que aconteceu com Davi. A concupiscência dos olhos, né? Os pecados de desejar e acumular posses, ou seja, se curvando ali ao materialismo, ao Deus do materialismo, mas também possa também se incluir dali a questão dos desejos da carne, dos desejos sexuais, como aconteceu com o próprio rei Davi. Né? E a soberba da vida, que é o orgulho pelas coisas materiais desta vida. Então, o ser humano ele atinge a santidade integral, alma, corpo e espírito, quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Tá bom? Então, santidade integral. Alma, o corpo, espírito e alma. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o seu espírito, o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Né? Então precisamos santificar-nos todos os dias. Não é o que o corpo executa não vai interferir no resultado da alma. Não, a alma vai receber o resultado daquilo que o corpo executa. Está sendo para a glória de Deus, a alma está sendo santificada, edificada no Senhor. Né? Então vamos santificar-nos cada dia mais no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você, sua família, sua casa.